por uma vida, aqueles que não conhecem a Cristo. Entretanto, irmãos, a gente sabe que a maioria dos crentes, isso inclui também a mim e a você, não percebem que a principal razão de estarem vivos, de não terem sido levados ainda para estar na glória com o Senhor, não entendem que o principal propósito é, eles estão aqui para fazerem algo para Deus, foram chamados, eles estão aqui porque tem um trabalho, tem uma obra a ser efetivada, a ser realizada. Gente, olha para mim, preste atenção, vê se você consegue entender o que eu estou compartilhando. Você sabe que a maioria de nós, muitos de nós, a maioria de nós, crentes, achamos que estamos aqui na terra para construir casas, para comprar carros. Estamos aqui na terra para ganhar muito dinheiro. E aí, ser um cara bem sucedido, uma mulher bem sucedida, acumular muitos tesouros aqui nesse mundo. E a gente fala, não, temos que construir, temos que fazer, temos que comprar, temos que... essa tem sido muitas vezes a visão principal nossa. Porém, queridos, existe uma razão maior. Diga, existe uma razão maior. Diga, existe uma razão maior para eu estar vivo. E essa razão, amados, esse motivo é ganhar vidas. Jesus, ele desistiu da glória. A Bíblia diz no capítulo 2 do livro de Filipenses, e ele se despiu de si mesmo, deixou tudo para trás. Ele abandonou a glória, desistiu de tudo ali que ele tinha, para nos salvar. Ele desistiu por causa de mim, por causa de você, porque não tinha outra maneira, outra forma, outro jeito de nós sermos salvos. Nenhum homem aqui na terra poderia nos dar a salvação, prover a nossa salvação, nos reconciliar com Deus. Nenhum homem poderia novamente nos levar para estar com o Pai, manter o relacionamento que tinha Adão e Eva de conversar. Adão e Eva tiveram o maior de todos os maiores privilégios, conversar com o Criador. Depois Deus não conversa mais. Você vai ver na Bíblia, poucos Deus manda anjos, manda sonhos, mas conversar, como todas as tardinhas, Deus vinha para conversar com aquele casal, não existe. Mas Deus viu, depois do pecado, que o homem se separou, mas Deus queria contato com esse homem. Aí não tem anjo, vai o anjo Gabriel, vai o anjo Miguel, não tem como. Veio o próprio Filho de Deus, desistiu de tudo, deixou tudo para lá. Por quê? Por quem Deus desistiu de tudo? Por quem? Diga, eu. Porém, queridos, raramente nós pensamos nisso. Raramente nós pensamos em desistir de alguma coisa para nos focar, ou para focar no trabalho que Deus quer para nós. É raro nós desistirmos de algo para servir ao Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Muitas vezes estamos nos afundando no mundo secular, trabalhando, ganhando dinheiro que se perde rápido. Entretanto, quando fala de obra de Deus, quando fala de cumprir o chamado, não queremos, não temos tempo, não temos nenhuma atração. Por isso que talvez a maioria de nós estejamos estéreis. A maioria de nós não estamos cumprindo aquilo que diz no livro de João: eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu sei que talvez nessa manhã aqui, queridos, a maioria de nós queria, se eu tivesse dinheiro,
o meu problema seria resolvido. Se eu me casasse e saísse da minha casa, o meu problema seria resolvido. E vai pensando aí as diversas opções que de repente possam estar na sua cabeça para você se ver livre do seu problema. Mas olha, se nós realmente, queridos, entendêssemos, por isso, pois muitos são chamados. Muitos são chamados. Nós temos visto muitos crentes, irmãos, tristes, muitos servos de Deus que estão desperdiçando as suas vidas, estão perdendo tempo, não estão fazendo nada para Deus, nada para o Senhor. Só pensam em si mesmos, nos seus problemas, nas suas necessidades. E talvez você diga: olha, pastor, essa palavra não é para mim. Tudo bem, mas queridos, é isso. Nós estamos aí diante de um grande desafio. Eu queria perguntar uma coisa: quantos aqui gostariam de ser Deus por um minuto? Por um minuto. Quem aqui? Eu acho que nenhum de nós em sã consciência. Eu não quero, meu Deus. Mas vamos supor, irmão, se você fosse Deus e você tivesse, qual a população hoje do mundo? 7 bilhões para 8 bilhões, calculando-se até. Mas vamos supor que não é isso, né? Você tivesse 7 bilhões de pessoas para ser salva, o que você faria? Você está no lugar de Deus. Você é Deus. O que você faria? Você enviaria 2 pessoas? 3 pessoas? Quem sabe uma dúzia de pessoas para salvar essas pessoas? Ou você enviaria uma multidão? Você enviaria 2 ou 3 pessoas, no máximo 12? Ou você enviaria uma grande quantidade de gente para ir alcançar os 7 milhões? Quantos ficariam com a segunda opção? Se fosse Deus. Se você fosse Deus, você enviaria uma quantidade de 12? Ou você enviaria muita gente? Quantas pessoas você enviaria para salvar essas pessoas? Claro, né, que você enviaria muitas pessoas aos campos da colheita. E é isso que Deus está tentando fazer. É isso que Deus tem tentado fazer. É exatamente isso que o nosso Deus tem feito, amados. Ele tem chamado muita gente. Diga aleluia. Diga: eu estou no meio. Deus tem chamado muitos crentes. Por isso o texto está dizendo muitos, porque muitos são chamados. E muitos aqui significa uma quantidade imensa de gente, um número gigantesco de pessoas. Significa uma grande multidão. Eu estava lendo uma frase de um homem, de uma mulher, Kate Glynn, e ela diz o seguinte: você não precisa ouvir um chamado, você já foi chamado. Você aceitou Jesus, reconheceu Cristo como seu Senhor e Salvador, você já é um chamado. Você já é um chamado, amém, amado? Nós nos prendemos muito na frase seguinte: mas poucos são os escolhidos. Não, não fui escolhido. Não é comigo. Mas olha, todos nós fomos chamados para alcançar essa quantidade imensa de gente não crente, de pessoas que não conhecem a Cristo. Muitos são chamados, mas simplesmente muita gente não sabe disso. Pergunta quem está ao seu lado: você sabia que você foi chamado? Qual é a resposta dele? Sabe por causa de quê, irmãos? A maioria de nós não está procurando isso. Não tem muita significância
Isso. Mas todos nós fomos chamados. Alguém quer ser chamado de uma forma espetacular. Você se lembra do chamado de Moisés? Estava pastoreando ovelhas, viu um monte. Lá no monte ele viu um fogo, uma sarça que não se apagava, o fogo continuava. E aí aquilo chamou a atenção dele, e ele foi atraído e chegou lá. Quando ele chegou próximo, ele ouviu uma voz, e a voz dizia: tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está, o Senhor está, esse lugar é terra santa. Você se lembra da chamada de Paulo? Uma luz. Isso aí são chamadas espetaculares. Mas eu digo uma coisa, irmãos: olha, a maioria dos chamados ou da chamada de Deus para nós não tem essa coisa espetacular, não tem essa coisa do show. E se você ficar esperando uma chamada dessa, você vai ficar frustrado. Porque se você continuar a olhar para o seu chamado de uma forma espetacular, você vai perder a sua bênção. Ninguém aqui quer perder a bênção, amém, irmão? A maioria das vezes Deus chama as pessoas de forma comum, natural, do dia a dia. Muitos são chamados. Diga: todo mundo foi chamado e conhece a Cristo. Então todo mundo, e eu e você estamos incluídos, amados. Talvez você não acredite, mas você é luz. A luz está com você. Você é um canal de bênção. Você tem uma voz profética. Você tem uma voz para mudar a situação de pessoas. Você é chamado, você é chamada. As pessoas querem que Deus chame de uma forma, como eu disse, espetacular, show. Mas, queridos, Deus não está numa caixa. Deus não age da mesma forma com todo mundo. Deus faz as coisas diferentes, amém? Você olha para o Novo Testamento, os milagres que Jesus fez, cada um tem uma particularidade. Ah, mas ele curou várias vezes cegos, mas curou de formas variadas. O Senhor não chama um da mesma forma que chamou o outro. Queridos, não espere que se repita. Ah, não, eu só vou fazer a obra se Deus me chamar como chamou Isaías, que ele viu o Senhor assentado, ele viu, e aí sim, quando isso acontecer comigo, aí eu entendo que eu fui chamado. Não, Deus chama as pessoas de maneira diferente, com pessoas diferentes. Cada um de nós somos diferentes um do outro. Um pastor estava dizendo, um homem muito usado não desse país, e ele hospedou na casa dele um irmão, e ele clamava a Deus: Senhor, eu quero ser chamado. Ele tinha essa ideia na mente de ser chamado de forma espetacular, as coisas todas. E aí ele disse que hospedou um casal de missionários, homens de Deus lá. E aí no dia seguinte o casal veio tomar café com ele e falou: rapaz, eu tive uma visão aqui na sua casa. Deus me revelou a mim e falou comigo diretamente. Olha, foi algo assim, os anjos vinham e o fogo queimava e aquela coisa toda. E ele ouvindo, rindo para o irmão, mas dentro do coração irado. Meu Deus, dentro da minha casa, eu querendo receber um chamado desse, eu querendo que Deus falasse comigo dessa forma.
E tu fala com um cara que eu estou hospedando? Não é possível. Amados, o nosso Deus não é um computador. Você dá comandos ao computador, ele vai responder aqueles teus comandos. Aperta uma tecla com outra, vai sair alguma coisa que você está querendo, que você está buscando. Mas o nosso Deus não é um computador. Ele tem as suas formas, suas maneiras de chamar cada um de nós. Mas certamente, Jesus já dizia: muitos são chamados. Então, se inclui eu e você. Eu quero dizer uma coisa, amados. Talvez, eu sei que você já sabe disso, porque já foi falado outras vezes aqui. Enquanto você estiver nessa terra, não tem paz. Paz que eu digo de ausência de problemas. Você vai ter problemas. No mundo tereis, mas tende. Enquanto estivermos nessa terra, não tem perfeição. Nosso tempo aqui está contado. A qualquer momento, você e eu vamos para a eternidade. Porém, nós estamos tendo o tempo que Deus está nos dando para obedecer ao seu chamado. E se nós obedecermos o chamado de Deus, nós vamos entrar na glória com créditos. Aleluia. Eu queria rapidamente, mostrando na Bíblia algumas características das pessoas que são chamadas. Primeira, ou uma das características de alguém que é chamado, é que Deus chama pessoas fracassadas. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 3, diz a palavra do Senhor, no versículo 11. Êxodo capítulo 3, verso 11. E Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas de lá? Moisés se sentia fracassado, porque você se lembra que no primeiro momento, porque Moisés foi parar no deserto, fez aquela coisa, matou, mas ele se sente inapto para realizar a obra que Deus tinha para ele. Ele se sentia: poxa, eu já falei, eu fui lá, eu matei, fugi. Mas Deus está chamando aqui Moisés, mesmo ele se sentindo fracassado, mas Deus falou: eu quero você, vem você. Deus chama também pessoas que não têm valor. Aqui mesmo no livro de Êxodo, capítulo 2, volta um pouquinho, versículo 12. E correu o olhar por todos os lados, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? Moisés se sentiu uma pessoa rejeitada. Moisés se sentiu uma pessoa que não tinha valor. Eu queria dizer uma coisa, irmãos: olha, não deixe os teus sentimentos de que você é indigno, porque você é mesmo, eu e você. Mas não permita que esses sentimentos de fracasso, de não se sentir-se valorizado, valorizada, impeça você de obedecer ao chamado de Deus. Quantos estão me entendendo aqui? Não aceite eu não vou ler todos os textos, mas Moisés foi um exemplo disso. Sentiu-se uma pessoa de menor valor, uma pessoa fracassada, uma pessoa rejeitada. Aqui no versículo que eu li agora, sentiu-se uma pessoa rejeitada. O cara falou: peraí, olha,
tu matou um cara ali. É o versículo 14 aí que eu li para vocês. O homem respondeu: quem é o homem? Quem nomeou você líder e juiz sobre nós? Quer matar? Ou matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Então ele se sentiu ali rejeitado. Você sabe que a rejeição é uma das experiências mais horríveis, é uma das experiências mais dolorosas que qualquer ser humano pode viver nessa terra. Mas eu digo, querido, a rejeição faz parte da vida. Ah, não, vou preservar meu filhinho, vou me guardar, vou lá. Olha, esquece. Rejeição, ser rejeitado, ser rejeitada, faz parte da vida. O próprio Jesus, o Filho de Deus, foi rejeitado. A rejeição, você é rejeitado quando você sente, você percebe que as pessoas não gostam de você. Não gosta do seu sorriso, não gosta da sua pele. Você se sente quando você é desrespeitado, isso é uma rejeição. Então, não tem para onde você fugir. Não é fácil você lutar, você passar pela rejeição. Mas a maioria das pessoas, que você certamente conhece, que nós conhecemos, certamente, em algum momento da sua vida, já experimentou a rejeição. Está ligada à sua jornada nesse mundo e também ligada à sua jornada espiritual. Você vai ser rejeitado. Se prepare, se você não foi ainda. Estou amaldiçoando, hein? Eu estou dizendo de uma realidade, mas isso não pode impedir que nós cumpramos o chamado de Deus para nós. Tem aqui alguém para dizer amém? Irmãos, como eu disse, Jesus foi rejeitado ali pelos judeus, antes de ser aceito como Salvador. Foi rejeitado pelos seus irmãos consanguíneos, foi rejeitado pelo seu próprio povo. Mas eu pergunto, Jesus deixou de cumprir o seu chamado? Não, ele foi até o fim. Aleluia. Uma outra característica de alguém que é chamado é que Deus chama pessoas nas quais não se acredita. Êxodo 4:1 diz: Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem: o Senhor não lhe apareceu? É verdade, tem pessoas que não acreditam em você. É ou não é, irmão? Não acredita. Você pode chegar lá e dizer: olha, eu vim aqui em nome de Deus, eu estou aqui para dizer uma coisa para você. Deus vai te fazer isso. Olha, foi isso. Moisés estava sendo instruído por Deus. Você vai lá, diga que o eu sou te enviou antes, né? Quando ele estava fazendo essa pergunta. Na verdade, nós realmente não temos muita coisa interessante na nossa vida. Mas, queridos, as pessoas, elas vão acreditar no Deus que está em você. Talvez no primeiro momento, as pessoas até te rejeitem, não queiram saber nada sobre você. Mas você está ali em nome dele. Amém, amados? Aleluia. E as pessoas vão passar a confiar em você. As pessoas vão passar a acreditar: peraí, esse homem, essa mulher, olha, tem algo nele que me convence. Ele é de Deus. Ela é de Deus. Então você não pode permitir que o teu chamado seja abafado porque alguém não acredita em você. O importante é que o Senhor acredita. Diga para quem está ao seu lado: Deus acredita muito em você. E o mais surpreendente, irmãos, é que Deus faz o seu trabalho, realiza a sua obra através de pessoas que ninguém acredita nele. Ninguém acreditou em Moisés, mas
foi através dele que o povo de Israel foi liberto do Egito. Foi através dele que o povo de Israel começou a sua caminhada em direção à terra prometida. Meu irmão, tenha fé em Deus. Irmão querido, irmã querida, tenha fé em Deus. Porque se Deus tem poder para levantar as pedras, irmãos, Deus tem poder para levantar objetos inanimados e até mesmo animais para adorar, para adorá-lo, para falar em nome dele. Você imagine ele pode, através de você, fazer algo grande. Eu estou dizendo isso, queridos, porque muita gente está parado no tempo, porque eu vou chegar lá, eles vão me olhar, pastor, olha para mim, eles vão dizer, queridos, no nome do Senhor Jesus, você vai e o Senhor vai te dar vitória. Uma outra característica de alguém que é chamado é que Deus chama pessoas com complexos de inferioridade. Versículo 10 do capítulo 4 de Êxodo 4, 10. E disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Olha, todos nós, irmãos, em pequeno ou grande grau, tem algum tipo de coisa, de alguma limitação na alma, algum complexo que nos leva a nos sentir inferiores. Moisés estava dizendo: Senhor, eu vou a Faraó, eu não sei falar, eu não sou bom na didática, na linguagem, no português, eu não sei falar. Mas, queridos, muitas vezes tem gente que não sabe falar, mas tem unção. E aí, amados, esse complexo, Moisés até falou uma hora lá: leva meu irmão a Arão. Ele sentiu-se tão inferior. Ele falou: olha, bota Arão sabe falar. Muitas vezes nós nos sentimos assim, queridos. Escute bem, por favor, não desvie aqui, não converse, ok? Moisés queria que Deus escolhesse outra pessoa. Olha, cuidado com seus pedidos de oração quando você se sente inferior a alguém, porque esses pedidos podem ser atendidos não pela vontade perfeita de Deus, vamos dizer, pela vontade permissiva. Então, Deus pode ficar irritado, irado, porque, irmãos, eu pergunto a você: Deus tinha ou não tinha preparado Moisés? O cara ficou 40 anos no Egito, lá naqueles palácios, sabia brigar, o cara tinha diplomacia, ele era um cara inteligente, muito sábio. Aí vai para o deserto, aprende a humildade, aprende a submeter-se à autoridade. Agora ele chega, Deus fala: vai lá, tira meu povo. Aí o que Moisés diz? Eu não sei falar. O complexo. Mas Deus chama pessoas que têm complexos. Amém, amados? Entenda isso. Quando Deus chama alguém, Ele sabe, Deus não se engana. Então Ele chamou você e Ele não se enganou. Muitas vezes nós usamos esses complexos como desculpas, porque certamente o diabo vai dizer: você tem algumas fraquezas, todos nós temos. Mas, querido, isso não pode impedir-nos de realizar o nosso chamado. Tem alguém para dizer amém aqui? Deus chama pessoas que falharam em tentativas anteriores. Capítulo 5 de Êxodo. Deus chama pessoas que falharam em tentativas anteriores. Versículo 22. E Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de modo algum, libertaste o teu povo.
no entendimento de Moisés, ele havia falhado na missão que Deus lhe dera. Então ele falou: Senhor, por quê? Olha, eu vou lá e eu falo o que falo, faço isso, faço aquilo, os milagres, e aí Faraó vai e aumenta o serviço, manda chicotar chicotadas, aumenta o nível de trabalho, aumenta o nível de castigo. Eu não sei, queridos, talvez você tenha falhado em alguma coisa, talvez você tenha tido alguma decepção desastrosa no desenvolvimento do seu chamado, do seu ministério, mas olha, Deus manda a gente tentar de novo. Aleluia. Já viu aquele ou aquela que diz: olha, eu não vou mais, porque eu já fiz mais de uma vez, eu já fui lá mais de uma vez, e eu não vou fazer mais. Mas, queridos, olha, você não pode permitir que alguma coisa que você fez no passado, alguma coisa que falhou no passado, te impeça de você cumprir o chamado de Deus na sua vida. Posso ouvir um amém? Eu estou muito preocupado, irmãos, porque muitos são chamados. Nós não podemos continuar negligenciando isso. Eu sei que você já ouviu muitas vezes uma palavra sobre isso, sobre chamado, mas eu falo com você, mulher, eu falo com você, homem, eu falo com você, jovem, adolescente, até mesmo as crianças aqui presentes. Todos nós fomos chamados. Amém? Antes de subir aqui, eu brinquei ali com o meu sobrinho Calel. Fui no ouvido dele. Cadê o Calel? Está aqui? Não está. Ok. Está aqui? Está lá fora. Eu falei: Calel, Calel. Eu falei no ouvido dele, falei assim: Calel, ora por mim, não foi que eu falei contigo? Foi. Eu falei: ora por mim, não foi? Está dando pelota. Aí ele fez assim. Eu queria dizer uma coisa, irmãos, olha, tem muita gente que deixa de fazer de executar o chamado, porque se sente inapto para ele. Porém, nós temos aqui olhar para Deus que chamou. Você já ouviu aquela frase antiga, né? Que Deus não chama os capacitados, mas Ele, glória a Deus, hoje pode dizer aleluia. Então Deus chama pessoas e capacita essas pessoas. Agora você imagine só, irmãos, Deus chamou Moisés, sentia, né, falando: eu já tentei. O chamado tem muito a ver com a nossa convicção. Vamos aqui, tenha certeza que Deus chamou. Se você tiver essa certeza que foi Deus que nomeou você, que chamou você para o trabalho dele, viu que você caia 1, 2, 3, você vai seguir, você não vai retroceder. Posso ouvir um amém? Você pode ler isso aí, capítulo 5, verso 1 a 7. Deus chama pessoas que não são eloquentes, nós já falamos sobre isso. Você se lembra de Jeremias, capítulo 1, verso 6? Eu sou uma... O que Jeremias falou quando Deus o chamou? Eu sou uma criança. Ai, meu Deus. Muitas vezes a gente pensa que Deus é bobo, que Deus é ignorante, que Deus não sabe o que está falando, o que está fazendo. E Jeremias falou: eu sou uma criança. Então eu sou inapto, eu não posso, eu não sei falar, entendeu? Usou o mesmo argumento de Moisés, mas Deus falou: é você que vai pregar. Deus chama jovens. Tem algum jovem aqui? Deus chama jovens. Aleluia. Glória a Deus. Eu me converti quando tinha 19 anos. Aleluia. Que bom.
Você sabe que muitos jovens rejeitam o chamado de Deus voluntariamente e algumas vezes involuntariamente, porque acham que são jovens demais, que não é o momento, tem outras coisas mais importantes, o ministério pode ser um pouco mais para frente. Mas, queridos, Deus chama os jovens. Deus chama os jovens. Recentemente um jovem estava falando: eu não posso fazer a obra de Deus porque eu quero casar primeiro. A questão sexual, a questão, eu entendo, né? Essa inclinação natural. Muitas vezes isso gera tentações e as pessoas ficam limitadas. Mas, amados, os jovens, Deus está chamando os jovens. Jovens, Deus está chamando vocês. Deus chama pessoas que estão com medo. Tem alguém aqui com medo do bandido ali na rua? Olha, eu acho que você tinha que temer mais a Deus do que esses que estão aí fora. Nós devemos temer mais ao Senhor do que propriamente tudo que nós estamos vendo aí nesses dias. A maioria das vezes é porque o medo, né, de fazer a obra, de ser chamado para a obra, de estar na obra, as pessoas veem como um desafio e não se sentem animadas. Por exemplo, Jeremias estava diante de um povo que não queria ouvir Deus, um povo pecador, um povo irado. E aí nós olhamos para essa situação, amados, e falamos: não, peraí, não quero ir para... Vou fracassar, vou cair no ridículo, vou lá nos meus amigos que só querem saber da vida mundana, eu vou perder tempo, vou ficar constrangido ali no meio daquelas pessoas. E aí você não vai, você retrocede, você não executa o seu chamado. Uma das principais dificuldades, irmãos, para se fazer a obra mais efetivamente, que muitos colocam, são as dificuldades financeiras. E realmente aquele que se dedica a fazer a obra vai enfrentar situações que qualquer outro enfrenta, talvez um pouquinho mais. E aí, talvez seu coração esteja apertado por causa disso. Mas você tem que acreditar no dono da seara, no dono do ouro e da prata. Não vai faltar. Talvez você não tenha aquilo que 100% como você idealiza, como você vê, mas certamente o Senhor não vai te deixar faltar. Mas não podemos deixar, irmãos, que os medos nos impeçam de cumprir o chamado de Deus. Se você não tivesse medo, eu ia te perguntar: você não é uma pessoa normal? Fazer a obra de Deus, realmente, há momentos que você tem, mas eu digo, queridos, nós vamos parar. Pedro disse para aqueles homens, quando eles vieram: olha, para de falar desse nome, hein? Mas Pedro disse: como é que nós vamos parar de falar aquilo que vimos e ouvimos? Nós vamos continuar falando, nós vamos continuar pregando, nós vamos dizer que Jesus é a solução. Amém, amados? Uma outra característica de alguém que é chamado: Deus chama as pessoas que estão em circunstâncias difíceis. Eu sei que você conhece, mas Juízes capítulo 6, se lembra de Gideão? Tem alguém aqui passando por alguma circunstância difícil? Graças a Deus, ninguém. Que bênção. Está desempregado, está querendo dinheiro para comprar uma coisa e não tem. Isso são circunstâncias difíceis. Mas o versículo 3 do capítulo 6 de Juízes diz assim: Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito?
Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Parece que quando a gente olha uma circunstância adversa contra nós, é como se nós involuntariamente estivéssemos dizendo: Deus não está comigo. Por isso que disse aqui o Gideão: Deus não está comigo, Deus me abandonou, Deus está contra a minha vida. Esse Deus não está comigo. Porque se Ele estivesse comigo, seria diferente. Eu não estaria passando por essa situação, por essa luta, por essa adversidade. Quantos estão aqui comigo, queridos? Mas Deus está conosco. Mesmo quando estamos com uma luta financeira, mesmo quando alguém morre na família, mesmo quando alguém está doente, mesmo quando a chuva cai tanto para um como para outro, isso não significa dizer que essas circunstâncias ruins, não significa dizer que não estamos dentro do chamado de Deus. Estamos sim, amém, amados? Estamos sim, porque esse foi o pensamento de Gideão. Nós não podemos permitir que essas circunstâncias difíceis nos pare de fazer, nos pare no sentido de nos parar de fazer aquilo que estamos realizando para Deus. Estou sem dinheiro, não vai dar para ir no evangelismo, não vai dar para ir na igreja, não vai dar para ir lá, não vai dar. Não dá. Deus entende, Deus compreende. Vamos buscar uma solução. Em nome de Jesus, amém, amado? Vocês estão vendo o pessoal da Venezuela, os meus irmãos, queridos, que luta aquele povo está passando. O pastor mandou uma carta pedindo oração, vários pastores pedindo oração da luta que eles estão enfrentando ali. Vocês veem as pessoas não crentes mesmo, eles dão uma volta imensa, eles andam dias para chegar ao Brasil. Circunstâncias difíceis. Nem sempre, irmãos, uma circunstância difícil, a voz de Deus não está ali. Não significa dizer que Deus está dizendo: olha, isso é para você parar. Tem gente que quando enfrenta o primeiro problema no chamado, retrocedem, voltam para trás. Não, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo e não pelas circunstâncias. Tem alguém para dizer amém aqui? Falaram para Jesus: ó, não vai agora para Jerusalém não, que vão te matar. Eu tenho que ir, eu tenho que cumprir o meu chamado. E eu digo para ti também, amado, não deixe que nada, nenhuma circunstância, nenhum tempo difícil impeça você de cumprir o chamado. Nós temos que andar, amém, amados? Nós temos que ir para frente, nós temos que cumprir o propósito de Deus. Uma outra circunstância do chamado é que Deus chama as pessoas sem poderes milagrosos. Tem gente que quer ser chamado por quê? Não, pastor, se eu oro, ninguém é curado. Eu oro e ninguém. Não. Deus chama essas pessoas. Eu só vou se Deus me der um dom X, um dom Y. Isso não pode ser algo que limite você. Deus vai te capacitar no tempo certo. Ele vai te dar o dom que for necessário. Se não for necessário, Ele não vai te dar. Mas Ele quer te usar e Ele vai te usar. Mas não está acontecendo nenhum milagre, não está acontecendo nada sobrenatural, mas Deus está ali, amém, amado? Não tem nenhum poder de cura se manifestando, mas a presença de Deus está ali. A tua voz, a tua presença naquele lugar causa impacto na vida das pessoas. É o poder de Deus se manifestando, é a glória de Deus se manifestando. Escute bem, amado, se nós dependêssemos sempre da presença de milagres para comprovar a nossa vocação, eu acho que a maioria de nós, digo isso, corpo de Cristo no mundo, a maioria de nós estaríamos fora, porque nem todo mundo tem um milagre para realizar, uma vocação. Nós não podemos permitir que isso
nos impeça de entrar no ministério, de cumprir o chamado de Deus para nós. Amém, amados? Eu não preciso. Talvez você diga, não, tem que ter um sinal, algo exterior, para que as pessoas me valorizem, para que as pessoas realmente souberem a chamada de Deus. Não. Vamos estar ligados à voz do Espírito Santo. Vamos ouvir o que o Espírito de Deus diz no nosso ouvido. O que ele está mandando a gente falar, o que ele está mandando a gente fazer. Isso que é importante. Amém, queridos? Eu quero terminar. Quantos podem dizer amém? Aumentou o número aí. Deus chama pessoas que não tem nada para oferecer. Aqui no versículo 15 de Juízes, versículo 15 do capítulo 6. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Minha família, o meu clã, é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha casa, da minha família. Eu não tenho nada para dar, para oferecer. É assim mesmo. Mas Deus quer te usar. O texto está dizendo, queridos, muitos são chamados. Talvez você seja o menor da sua família. Talvez você tenha um histórico de pobreza na família. Mas é você mesmo. É você mesmo que Deus está chamando. E você tem que dizer amém ao chamado dele. Você sabe que chamado é um privilégio. E muitos de nós ignoramos o chamado de Deus para o nosso próprio mal. Nós que vamos sentir dor. Você foi salvo. Quantos aqui foram salvos? Ser salvo é diferente de ser chamado. Ser salvo realmente é um grande privilégio, é uma grande bênção. Mas, querido, ser chamado é uma honra. Você trabalhar para o Criador, você trabalhar para Deus, é uma grande honra, algo incrível. E nós não podemos, irmãos, perder esse privilégio, essa honra. Nem eu, nem você, nenhum de nós aqui merecíamos ser chamados. Ter esse chamado incrível sobre nós. Nós não valemos nada. Valemos o que valemos por causa do sacrifício de Jesus. Quando você é chamado, significa dizer que o seu nome, diga meu nome, foi identificado. Chamado significa isso, você foi identificado, você foi convocado de uma forma distinta, foi nomeado pelo próprio Senhor, marcado pelo próprio Deus. Então Deus nos marcou, amém? Você foi nomeado pelo Todo-Poderoso, você foi escolhido pelo Todo-Poderoso, foi separado para o trabalho do Senhor. Lá no capítulo 1, versículo 50 do livro de Números, fala sobre a escolha, a separação dos levitas para um determinado trabalho na casa de Deus. Só os levitas poderiam fazer aquele tipo de trabalho. E a mesma coisa que está escrito aqui, nós lemos inicialmente Mateus 22. Muitos são chamados. Você foi chamado, você foi escolhido pelo Todo-Poderoso. Chamado significa que você recebeu um talento da parte de Deus, um ministério da parte de Deus, um presente da parte de Deus, uma graça da parte de Deus. Nesta manhã, amados, vamos colocar o nosso chamado em ação. Mas pastor, eu não sou apóstolo, eu não sou profeta, pastor, eu não sou evangelista, eu não sou pastor, eu não sou mestre. Capítulo 12 do livro de 1 Coríntios diz, 1 Coríntios 12, 28.
Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres, considerados a espinha dorsal da igreja? Nem todos têm o dom de realizar milagres. Nem todos os dons, nem todos o dom de realizar milagres. Nem todos dons de curar. Falam todos em línguas. Todos interpretam. Não. Deus é diferente. Deus age diferente com cada um de nós. Ele ministra, Ele concede talentos, dons dentro dos chamados, mas ninguém vai ser a mesma coisa. Todos vão ser alguma coisa. Não importa. O importante é que Deus nos chamou. Deus te chamou. Deus te chamou. Você precisa cumprir o chamado. Você precisa colocar em prática o chamado. A pesca milagrosa, queridos, em todas as áreas, em todos os níveis. Obedeça o seu chamado. Seja frutífero, seja frutífera. Ajude a sua igreja. Coopere com o Senhor. Se deixe usar pelo Espírito. Você vai estar fazendo, você estará vivenciando o chamado de Deus para você. Se coloque de pé, amados, por favor. Aleluia. Eu queria que você nesse momento pensasse em Isaías, lá no capítulo 6 do livro de Isaías. Não precisa abrir. Eu queria que você agora se visse com os olhos fechados, se visse como um profeta. O Senhor se revelou a ele, e aí, em determinado momento, Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Nesta manhã, queridos, faça uma avaliação do seu chamado. Vê se você está realmente cumprindo com o seu chamado, caminhando no chamado. Vê se você tem dado valor ao chamado de Deus na sua vida. O Espírito de Deus tem gritado dentro de você, porque o chamado é um grito. O Espírito de Deus fica gritando dentro de nós, para nós obedecermos o chamado, para nós fazermos o que tem que ser feito. Escute agora, se veja agora no lugar de Isaías. O que você diria? A Bíblia diz que Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. O que você falaria, Deus? Com respeito ao seu chamado, o que você falaria para Deus? Você falaria como disse o profeta: eis-me aqui. Mas é isso, queridos, que nós precisamos dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Não adianta você fugir da sarça ardente, não da sarça, mas fugir do fogo, como Sadraque, Mesaque e Abednego não fugiu da fornalha. É isso que eu queria falar. Não adianta você querer fugir da fornalha. Você tem que crer que o Senhor está com você, e você vai vencer essa situação.